Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma noite para resolver alguns exercícios do Chave do Enem. E hoje, na disciplina de Química, passa para mim, produção? Obrigada. Nós vamos ter equilíbrio iônico na água, certo? Então, conteúdos ali que vão envolver o equilíbrio químico das substâncias. Primeiro exercício: solos ácidos apresentam baixo valor de pH, porque a gente sabe que na escala do pH, valores menores que 7 são considerados ácidos, ok? E o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser controlado adicionando-se substâncias que, ao entrarem em contato com a água, liberem íons OH-, que neutralizam os íons hidrônios ou H+, certo? Então, quando você tem algo ácido, você vem com uma base, com o OH, para neutralizar. Por quê? Porque você vai formar água presentes no solo e elevam o seu pH. Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas. Então, você tem aqui 5 espécies químicas. A primeira, que é o cloreto de potássio, o óxido de magnésio, o brometo de amônio, cloreto de alumínio e o óxido de fósforo. Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número. Então, qual delas vai reagir, vai liberar íons OH- para neutralizar o pH daquele solo e assim fazer com que ele suba? Então, primeira coisa, vou pegar o primeiro e como ele está falando que vai reagir, vou só voltar aqui, ele vai reagir, em contato com a água, então eu vou colocar aquele sal e a água. Por que eu separei a água assim em HOH? Para facilitar a nossa visualização. Então, o que vai acontecer? Uma reação de dupla troca aqui. A gente vai trocar os cátions de lugar. Então, o hidrogênio troca de lugar com o potássio troca de lugar com o hidrogênio. E aí eu vou formar o hidróxido de potássio e o ácido clorídrico. Olha, se eu estou adicionando uma substância, vou colocar ela na presença de água, certo? Então, aqui a gente está falando da hidrólise de sais. Então, eu estou pegando aquele sal, reagindo com a água e revertendo o processo. Eu quero saber qual é a base e qual é o ácido de origem. E aí eu tenho uma base formada por um metal alcalino e um hidrácido forte. Então eu tenho uma base forte e um hidrácido forte. Eu não vou conseguir liberar muitos OH-, porque eu vou ter muitos H+ também para neutralizar. Então isso não vai fazer com que o pH se altere. Em contrapartida, nós temos o segundo não é sal, é o segundo composto, que é um óxido, o óxido de magnésio. Ele vai reagir com a água e aí, novamente, o que eu vou ter aqui? Uma dupla troca, Eu vou trocar o hidrogênio com o metal, com o magnésio. E aí eu vou formar o hidróxido de magnésio, que é uma base, e vou formar a água. E aqui a gente já resolveu a nossa questão. Posso fazer todos os outros para ter certeza? Posso, mas vamos voltar lá um pouquinho. Eu vou ter uma base e água, e eu justamente quero o quê? Não quero formar um ácido, eu quero formar algo que vai liberar íons OH- em solução. E vou formar água também em contrapartida. Ele quer que você faça a correção do pH desse solo, E qual é a espécie que ele deverá utilizar? Primeiro, se a gente tem o KCl ou o AlCl, ou o cloreto de potássio ou o cloreto de alumínio, eu tenho cloro. Então, como subproduto, numa hidrólise, eu vou ter a presença do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, quer dizer que mesmo eu liberando íons OH-, eu não ia conseguir o quê? Neutralizar aqueles íons H+, que já tem, no solo. Então, já descartaria logo de início. Depois, você vai ter o amônio. Quando você reagir ele com a água, você vai formar o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o ácido bromídrico, que é um ácido forte também, um hidrácido forte, então também não serviria. Ficaria em dúvida entre os dois óxidos, um contendo um metal e o outro contendo um ametal. Óxidos que contêm metal,
ao reagir com a água, formam base. E aí tá os íons OH- que eu preciso. Agora, os óxidos formados com ametais, eles vão formar, né, quando eles reagem com a água, eles vão formar ácidos. Então, não ia liberar os íons OH- que a substância, né, que o agricultor precisa para neutralizar. Então, olhando, sem fazer nenhuma reação também, a gente consegue resolver essa questão. E a melhor alternativa para ele, no caso, é o óxido de magnésio, então letra B, ok? Então você pode resolver esse exercício fazendo a reação, checando nos produtos dessas reações, né? E depois, ou você recorda ali alguns conceitos, né? De sal, de ácido, de óxido, ok? De base também. Então, primeira questão fechada, vamos para a segunda. A segunda questão vai falar sobre os refrigerantes, né? Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio. Então, você tem um equilíbrio ali acontecendo. Se você altera o pH, se você faz a ingestão de substâncias que vão fazer um desequilíbrio da reação, da estabilização ali do mineral do dente, então você vai ter o quê? O processo de desmineralização dentária, ou seja, perda de minerais em razão da acidez. Então, ele está reforçando, ó, tem ácido fosfórico, a presença do ácido causa um desequilíbrio dinâmico. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal, denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz descer o pH do biofilme, da placa dentária, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, você tem ali a hidroxiapatita, aí você tem o processo, né, a reação direta, que é a desmineralização, formando ali os cátions e os ânions, e depois de um tempo, né, quando conseguir ali reestabilizar, né, o novo equilíbrio, você vai ter ali a mineralização, a formação de novo da hidroxiapatita. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração D. Então, quem que é responsável por esse processo de desmineralização? Ele fala, ó, na Coca-Cola você tem o ácido, quando você tem um pH mais baixo, você tem o quê? Você tem uma desmineralização. Então, quer dizer que, né, nesse processo, você vai ter um pH mais baixo. Se você tem um pH mais baixo, se você tem a presença do ácido, qual que é a principal característica? E aí, pensando na definição de ácido de Arrhenius, né? Quando você tem mais íons H+. Quanto mais íons H+ eu tenho no meio, mais ácido né? Mais eu tenho esses elementos livres ali para reagir, ok? Então, eu estou falando de algo ácido. Eu peguei as alternativas, né? Já que o enunciado é bem extenso, e coloquei a reação. Então, olhando a reação, eu tenho lá a hidroxiapatita, a desmineralização. Aí, nesse processo, eu tenho cálcio, né? Eu tenho fosfato e eu tenho a hidroxila. E aí depois, quando atingir um novo equilíbrio ou restaurar, eu tenho a mineralização, que é a formação de novo do componente. Então, o que acontece? O aumento de qual concentração faz com que ocorra a desmineralização? Se ele está falando que o meio é ácido, então quer dizer que eu vou ter concentrações de H+, então eu já posso ali, ó, tirar a letra A, a letra C e a letra D, porque eles estão falando de OH-, OH-, OH- e cálcio. Não.
O que acontece é quando eu tenho, então, o H+, ele vai reagir muito bem com o grupo hidroxila, com o OH-, que está exatamente ali, ó, do lado direito da equação. E quando eu reagir com o OH-, o que vai acontecer? Vou diminuir a concentração de OH- ali, porque ele vai estar reagindo com o OH+ do ácido. Então, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio ele vai se deslocar para a direita para repor aquilo que eu estou tirando, certo? No processo da desmineralização. Então, eu estou tirando o OH-, o que vai acontecer? Eu preciso produzir mais. Então, o equilíbrio ele vai deslocar para onde eu preciso repor. Estou tirando, eu tenho que colocar. Então, ele vai para o sentido de onde eu estou tirando, certo? Então, a nossa letra correta é a letra B, né? O hidrogênio, o H+, que reage com as hidroxilas, com o OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, porque eu preciso repor aquilo que está sendo tirado, ok? Tudo bem? Então, uma questãozinha de deslocamento do equilíbrio, né? Pensando ali também no pH, nas reações. A nossa terceira questão vai falar sobre uma possível, né, situação. Então, uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como uma base. Ah, professora, mas eu ainda não sei o que é uma amina. Não tem problema. O que eu preciso me atentar ao que eu sei, base. Então, se comportam como uma base. Quer dizer que o pH é maior que 7. Quer dizer que eu tenho algo ali que pode, né, ser neutralizado com uma outra substância. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas, ou seja, o pH, né, a concentração de íons H+, que eu consigo a partir dela calcular o pH ou determinar o pH de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então você tem suco de limão e a concentração do H+ ou do íon hidrônio, o leite e a concentração, o vinagre, a concentração, o álcool, sabão e o carbonato de sódio ou barrilha, né? Quando eu tenho a concentração do íon H+, eu consigo, por meio da fórmula pH menos log da concentração dos íons hidrônios ou íon H+, calcular o pH para saber se é um ácido, básico, né? Se ele está no pH mais ácido, no pH mais básico, ou alcalino ou neutro. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Então, ela falou que é proveniente das aminas que se comportam como uma base, então pH ali mais alto. Eu preciso amenizar, certo? Então, eu preciso neutralizar essa base. Então, eu preciso de algo que neutralize uma base. A gente sabe que ácidos neutralizam base e base neutraliza ácido e vice-versa, ok? Então, se eu fizer o cálculo do pH, ou como quando a gente tem o 10 a menos 2, a gente sabe que o pH vai ser o expoente positivo, né? Se a gente fizer todo o cálculo, vai dar lá, então, pH igual a 2 para o suco de limão, do leite igual a 6, do vinagre igual a 3, do álcool 8, do sabão 12 e do carbonato de sódio, ou a barrilha, também 12. Então, se a água de peixe ela tem um caráter, se comporta como uma base, para eu neutralizar eu vou precisar de ácido. E os dois ácidos que eu tenho aqui é o suco de limão, né, pH igual a 2, e o vinagre, pH igual a 3. Então, se ela quiser amenizar o cheiro de peixe, ela vai ter que usar suco de limão ou vinagre, certo? Então, letra C. Essa questão é só para você fazer a relação de neutralização, certo? E também pensar ali nas concentrações de íons hidrônios, né, de H+, e o pH ali para você identificar qual seria a melhor substância, ok? Ou as melhores substâncias. Nossa próxima questão vai falar também da agricultura, né? No cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância,
uma vez que ele afeta a preparação de soluções nutritivas e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre, então, 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. Então, essa informação é extremamente importante. Ó, o pH tem que estar ali nessa faixa. 5,5, 6,5, né? Nesse meio ali. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas, né? Na tabela são apresentados alguns dados de composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentado a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico, certo? Então, a gente tem a tabela aqui, ó, as espécies químicas, então, quais compõem os macronutrientes, né? Fosfato, cálcio, potássio, sulfato, nitrogênio. Aí os micronutrientes, ferro, cloro, e aí você tem a concentração, né, mol por litro. Aí você tem a composição de referência, né, então o pH ali, daí você tem lá para cada um deles, pH1, pH1, pH6, 4, 2, 9 vezes 10 a menos 3, né, você não conseguiu detectar. E depois a solução nutritiva preparada, né, qual é o pH, então, que fica da solução nutritiva. Então, pH 3,5, 0,8, 1,0, 3,5, 3, 1, 70 vezes 10 a menos 3 e 4,5 vezes 10 a menos 3. Então, você tem todas as concentrações e pHs aqui. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor, ele pode empregar uma solução D. Então, quais dessas soluções, né, que ele vai adicionar para fazer essa correção do pH? Então, você tem o ácido fosfórico, sulfato de cálcio, o trióxido de alumínio, ou óxido de alumínio, né, o cloreto de ferro e o hidróxido de potássio. Então, você tem essas substâncias. Claro que a gente vai analisar quem? Nós vamos analisar ali o fosfato, o cálcio, o alumínio, o ferro e o potássio. Se a gente olhar na tabela, tem algumas informações que já vão nos direcionar, tá? Então, eu quero fazer uma correção do pH. Eu quero que o pH fique ali entre 5 e 6. Então, se a gente olhar na nossa tabelinha aqui, ó, entre o potássio e o cálcio, você tem ali o cálcio com 4 e o potássio com a composição ali de referência de 6, ó. Então, o que acontece? O 4 vai ficar muito menor ali, muito abaixo de 5,5, então a gente já descarta. Mas o potássio, ele tá entre o 5,5 e o 6,5, então quer dizer que a substância que contém o potássio é uma substância que vai ser a ideal ali para preparar essa solução, né, nutritiva ali com a correção do pH. Então, a letra correta é a letra E, né, o hidróxido de potássio. Né? Então, você tem ali o potássio e vai fazer o quê? Você está colocando ali o hidróxido de potássio, que é uma base, e vai fazer a correção do pH dessa solução, ok? Então, bem tranquila essa questão, certo? Caminhando, então, para as nossas últimas questões, nós temos ali o contrastes radiológicos, né? Que são substâncias utilizadas em exames de diagnósticos por raio-x, radiografias ou ressonâncias magnéticas. Essas substâncias são capazes de absorver os raios-x de modo que o órgão interno preenchido pelo contraste se tornam brancos, né, no filme do raio-x, realçando a imagem da estrutura do órgão. Isso cria a necessária distinção, contraste, entre o órgão examinado e os tecidos vizinhos. O contraste auxilia o médico a visualizar qualquer anomalia no órgão sob exame. Os contrastes radiológicos, largamente utilizados em exames de enema opaco, radiografia de esôfago, estômago, intestino e dos vasos e das bases do coração, são a base de sais de bário, tá? Então, sais de bário, essa informação é importante, os quais são pouco solúveis em meio aquoso de pH neutro. Então, quer dizer que se eu colocar, né, esse sal no pH mais neutro, a solubilidade dele vai ser baixa.
o que possibilita a presença desse composto radiológico no corpo humano sem causar nenhum dano, visto que, por não sofrer dissolução, não liberam íons bário, os quais são tóxicos ao organismo humano. Então, se ele é pouco solúvel, quer dizer que esse metal ele não vai estar presente ali no nosso organismo, esses íons, então não vai ser tóxico. A equação a seguir representa o equilíbrio de solubilidade do sulfato de bário. Então, você tem o sal, o equilíbrio químico, aí você tem o íon bário e o íon sulfato, certo? E você tem também o valor do KPS. Olha só, constante, produto de solubilidade, é 1,1 vezes 10 a menos 10, certo? A 25 graus Celsius. Então, quando a constante é muito baixa, como o KPS está diretamente relacionado com os íons presentes, quanto menor o KPS, menor a concentração dos íons, ou seja, baixa solubilidade. Quanto maior o KPS, quer dizer que mais íons eu tenho em solução, então maior solubilidade, ok? Então, só para a gente reforçar antes de continuar. Bom, para evitar que ocorra uma intoxicação nas pessoas que utilizam os contrastes à base dos sais de bário, a suspensão aquosa desse sal costuma ser preparado em uma solução de um sal bastante solúvel em água a 25 graus Celsius, como é o caso do. Então, o que acontece aqui? A gente vai analisar todos os sais que estão presentes, né? E aí ele falou, olha, quando você tem ali sais de bário, eles são pouco solúveis. E a gente vê que na letra B e na letra E a gente tem os sais com bário, o carbonato de bário e depois o sulfato de bário. Então, nesse caso, você tem o quê? Dois sais que têm a presença de bário. Então, sulfeto de bário. Então, a gente já pode descartar essas duas. Por quê? Porque o exercício mesmo já falou que eles são pouco solúveis e eu quero um sal bastante solúvel. Depois eu vou olhar os outros três que sobraram, que é a letra A, a letra C e a letra D, tá? Então, eu tenho dois sulfatos, o sulfato de potássio e o sulfato de chumbo e o cloreto de prata. Bom, a maioria dos cloretos são solúveis, com exceção, e uma das exceções é a prata. Então, quando eu tenho o cloreto ligado à prata, eu tenho um sal pouco solúvel, um sal insolúvel. Então, a gente já pode descartar a letra D. Aí eu vou ficar com os sais provenientes ali do sulfato, sulfato de potássio e sulfato de chumbo. O sulfato também, boa parte é solúvel em água, mas eu tenho aqueles que são insolúveis, que é justamente quando eu tenho a presença de um metal pesado ou um metal mais nobre, tá? Então, o sulfato de chumbo também é um sal insolúvel em água. O único sal aqui que vai ser solúvel em água é o sulfato de potássio, que irá aumentar a concentração dos íons sulfatos e diminuir a presença do íon bário na suspensão, que daí vai formar o quê? Vai formar o sulfato de bário e aí, é pouco solúvel. Então, resposta correta, letra A. Beleza? Bom, pessoal, é isso, a nossa aula de hoje foi sobre sais, sobre pH, sobre ácido, base, solubilidade, Espero que eu tenha conseguido ajudá-los da melhor forma possível. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Começando 3, 2, 1. Fala galera, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para o nosso Chave do Enem. E é o Chave do Enem número 7. Pensa, foram uma caminhada tremenda até aqui. Parece que esses dias estavam começando e já estamos no penúltimo chave do ano. São 8. Então, o próximo já encerramos do segmento do segundo ano.
beleza? Bom, espero que vocês estejam fazendo simulados, estejam indo bem, estejam estudando bastante. Alguns estão chegando aí, segundo ano, fazendo alguns vestibulares treineiros, talvez pensando no Enem como treineiro também. Então tem bastante coisa para estar revisando. Mas o ano está acabando, está todo mundo cansado, mas ainda temos um gás para poder seguir, beleza? Lembrando que a sequência de questões aqui não necessariamente está de acordo com o seu simulado aí, mas só você ir acompanhando, vai anotando as dúvidas aí, pode abrir a sua apostila aí onde está o sistema digestório, que é o tema de hoje, ok? Vamos seguir? Primeira questão, vamos lá então. Ali diz o seguinte, você tem uma imagem aqui, né? Tá ali toda ilustrada do sistema digestório completo e tem umas numerações, ok? Aí diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos órgãos enumerados na figura para as seguintes funções do trato digestório, tá? Então tá ali o seguinte, ó. Primeiro, produção do suco gástrico. Então, o primeiro número que tem que aparecer aqui, tá? Dos 3 números ali das letras, o primeiro número tem que ser alguém que produz suco gástrico, beleza? O segundo número de cada uma das letras, A, B, C, D e E, tem que ser quem produz bicarbonato e enzimas digestivas como o tripicinogênio e quimiotripicinogênio, ok? E o terceiro número tem que ser aquele que tem a produção de sais biliares. Então vamos lá o seguinte, ó. Nós temos aqui, se você olhar, nós temos todos os órgãos aqui, todos separadinhos, certo? Aqui do lado esquerdo você tem eles todo montadinho igual na imagem anterior. E do lado direito você tem cada um deles separadinhos ali, de um lado, de outro, aberto, fechado e tudo mais, certo? Olha só, eu vou colocar aqui essa imagem, porque acho que ela vai ficar ainda melhor para vocês poderem visualizar, tá numerado, certo? A número 1, você conhece que é o esôfago, tá bom? Então, coloca na boca, o alimento desce pelo esôfago. O número 2, ele é o fígado, tá bom? Juntamente com o fígado, você tem a vesícula biliar, tá? A vesícula biliar que tá ali embaixo do fígado. Número 3, famoso, fácil lembrar, é o estômago. O número 4, que está aí em amarelinho, é o pâncreas. O número 5 é o intestino delgado e o número 6 é o intestino grosso. Tá? Então é o seguinte, cada um deles tem uma função no corpo, obviamente. Só que a questão quer apenas 3 órgãos que descrevem essa função. Então está perguntando ali o primeiro, ó, produção de suco gástrico. Quem é que vai produzir suco gástrico? A gente já sabe que quem produz o suco gástrico é o estômago. E o estômago, ele produz o suco gástrico como? Ali tem água, ali tem enzimas para digerir proteína e ali a gente tem ácido clorídrico. Então, essas 3 coisas juntas vão produzir o suco gástrico. Tá, professor, mas então você disse que a pepsina ela serve para digerir a proteína, certo? Então ela vai digerir a proteína no estômago e o suco e o restante do suco gástrico, a água e mais o ácido clorídrico serve para quê? Bom, a ideia principal do estômago é o quê? Você comeu um bolo alimentar ali. E o certo seria você mastigar até algo ficar mais pastoso. Quando chegar no estômago, a ideia é simplesmente o quê? Deixar a estrutura extremamente líquida. Ou seja, o menor pedaço possível para daí sim o corpo conseguir digerir. Se você engole, por exemplo, um pedaço de carne muito grande, essa digestão ela não vai conseguir, talvez, deixar o pedaço de carne totalmente líquido, como se você misturasse ele num liquidificador. Porque quanto menor possível, mais fácil é a ação das enzimas, certo? E assim, o corpo, tanto o intestino delgado quanto o estômago, eles são responsáveis por digerir proteínas. Embora o intestino delgado, ele consiga digerir todo tipo de alimento que você se alimenta. Tá? Tudo que você ingere, ele consegue digerir.
O estômago, ele inicia o processo de digestão das proteínas. Então, número 3. Então, a gente já sabe que o primeiro número pode ser a letra D ou pode ser a letra E, ok? Vamos seguir. O segundo, ele tem que ter a produção de bicarbonato e enzimas digestivas como a tripsinogênio e a quimiotripsinogênio. Bom, professor, que história é essa de bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, gente, ele tende a deixar algo que está mais ácido ou mais alcalino em aproximadamente e deixar ele ou alcalino ou neutro. Então, por exemplo, vamos supor que você. Vou dar um exemplo bem prático, bem simples, tá? Ah, você foi fazer um molho de tomate. E aí você pegou esse molho de tomate, começou a fazer o tomate, às vezes ele tem uma acidez. Ou seja, o pH dele diminui de 7. E aí o que muita gente faz? Vai lá e taca açúcar. E aí você acaba não regulando a acidez. O correto seria você colocar uma pitadinha de bicarbonato de sódio, que vai fazer essa acidez diminuir e aí chegando mais perto do 7, do 8, mais alcalino ali ou neutro, certo? O estômago, ele precisa estar trabalhando entre 1,5 e 2 de pH. É muito ácido. Agora, o intestino delgado, ele precisa trabalhar entre 7 e 8 para com que as enzimas consigam digerir. E quem faz essa eliminação, manda isso para o intestino, esse bicarbonato, para deixar ele ali mais alcalino ou mais neutro, é o pâncreas. E é o pâncreas que tem essas enzimas e mais outras enzimas para poder ajudar na digestão no intestino delgado. Então, a gente já consegue saber aqui qual letra, letra E, que estaria correta, né? O número 4. E está dizendo ali o último, produção de sais biliares. Já disse, o fígado, junto com o fígado, tem a bile. E dentro da bile, tem a vesícula biliar. E dentro da vesícula biliar tem a bile, que são os sais biliares. Para que servem esses sais biliares, professor? Gente, os sais biliares, eles servem para emulsificar a gordura. Como assim, professor? Quando cai sobre bile no vestibular, sabe o que ele quer te confundir? Ele quer que você assinale que a bile ajuda, serve para digestão. Ela não digere algo, tá? Por exemplo, quem digere gordura são as lipases. É uma enzima que vai pegar uma molécula de gordura e separar ela. A bile, que tem os sais biliares, ele vai ajudar somente a um pedaço maior de gordura ficar menor o possível, para daí sim as lipases agirem. Então, ela auxilia na digestão, mas ela não digere. Quem digere é quem vai separar a molécula, tá? Então, tá ali a correta letra E, 3, 4 e 2, beleza? Segunda questão. O gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de 4 substâncias no organismo humano, de acordo com a variação de pH. Então, como disse para vocês, no estômago o pH ele é mais baixo, ele é mais ácido, tá vendo? Você tá vendo que no eixo X aqui embaixo, você tem o pH, tá 1 a 12, tá? A gente sabe que tá de 0 a 14 o correto, né? Mas é o que eles colocaram aqui apenas, certo? E ali, você vê o eixo Y, né? Tá ali, ó, porcentagem de material não digerido, tá? Então, você tá vendo que vai caindo, vai digerindo, e eles vão digerir em um pH específico. Como eu já dei o spoiler para você, no estômago entre 1 e 2. Então, ele é bem ácido, tá? Olha só o que diz ali a questão. O comando. A análise dos dados permite concluir que há ou as. Então você tem, ó, a linha azul, que é a número 1, ela está ali descendo próximo de 3, o pH 3. A linha 2, que está em laranja, ela próximo do pH 6. A linha número 3, que aqui para mim é mais cinza, quase como um verdinho parece, ela desce ali perto entre 7 e 8. E a 4, ela chega ali no 10. Então olha só. Na boca, nós temos uma enzima que é a amilase.
ou amilase salivar ou pitialina. Quando você morde alguma coisa, começa a salivar, certo? Essa saliva, ela tem uma enzima que vai ajudar a trabalhar com o amido. Então, tudo que tem amido, o pão, o macarrão, o arroz e tal, mas ela vai digerir tudo ali, professor? Não, cara, não dá tempo. Então, só lá no intestino delgado vai terminar essa digestão. Mas na boca, você não tem a boca ácida. Você vai ter que ficar ali entre 7 e 8 a enzima na sua boca. Ou seja, então, na temperatura que está a boca, 36 graus, mais a acidez, o pH 7, 8, bom, tá ok para essa enzima digerir. O estômago, já disse para vocês, entre 1,5 e 2. Então, o pH bem baixo. Aqui, você tem o fígado. Então, o fígado, ele é um organismo que vai produzir os sais biliares, e os sais biliares também vão estar ali não tem necessariamente uma acidez, é como se fosse algo alcalino que não vai alterar ali nada as enzimas, tá? E os sais biliares está aqui, né? Até coloquei aqui essa imagem para poder lembrar algumas pessoas com relação à bile, né? A vesícula biliar que tem aquelas pedras, né? Ou também chamado de cálculos biliares. Sim, gente. A gente encontra em 2 lugares que geralmente a gente ouve falar de cálculos, né? São as pedrinhas que solidificam ali. Que é no rim ou na vesícula biliar, tá? No rim, você consegue fazer a retirada dessas pedras por inúmeros meios. A vesícula biliar, geralmente os médicos optam por tirar a vesícula, tá? Por quê? Porque a vesícula, ela pode vir com pedras grandes ou pedras muito pequenas. Se ela vier com pedras muito grandes, elas vão se mover e vai te dar muita dor. Porque elas vão se mover, vai te dar dor. Se elas vierem com pedrinhas pequenininhas, elas não vão te dar dor. Ah, professor, então é melhor ter a pequena? Não, porque as pequenas conseguem sair pelos dutos e pode acontecer de ir para o pâncreas. Se esses dutos, o que é o duto? É como se fossem uns caninhos que liga a vesícula até o intestino, que liga o pâncreas até o intestino. Se esses dutos forem entupidos por esses cálculos pequenininhos, pode acontecer de entupir o cano do pâncreas e causar a pancreatite. Eu já tive que fazer a cirurgia para retirada da vesícula porque eu tinha os cálculos pequenos. E o meu médico ele disse assim, que uma pessoa que tem cálculos pequenos que atacam o pâncreas, geralmente morre em poucos dias. Então, nenhum dos dois é interessante. Então, eles optam por retirar completamente, tá? Então, vamos lá, ó. A análise dos dados permite dizer o seguinte. Letra A. Digestão da substância 1 é feita por amilases presentes no duodeno. O intestino, gente, ele precisa estar alcalino, tá? Então, obviamente, um pH 3 ali, 2, não dá para ser. Letra B. Digestão da substância 2 é feita por lipases presentes na boca. Primeiro, acabei de dizer, a lipase é lá no intestino, na boca é a amilase, tá? Então, também não dá para ser nesse pH aqui. Letra C. Substância 3, pH entre 7 e 8, é um amido digerido por amilases presente na boca. Opa, acho que aqui já acertamos. Vamos ver a letra D. A substância 4 é uma proteína digerida pela bile no estômago. Então, assim, quem digere a proteína no estômago é a pepsina. A bile, acabei de dizer para vocês, ela não digere. Ela trabalha junto ali com as gorduras. Letra E. Substâncias 1, 2 e 3 são digeridas respectivamente na boca, no estômago, no duodeno. Então, está dizendo que a boca está com acidez ali, né? De 3. Então, não acontece isso aí, né? Então, letra C está correta. Essa é de boa, hein? De boa. Vamos para a próxima. Terceira. Assinar a alternativa que contém, respectivamente, as enzimas responsáveis pela digestão de proteínas, carboidratos, como o amido, por exemplo, e triglicerídeos, como as gorduras, tá? Então, olha só. Letra A. A tripsina, sim, tá certo, digere proteína. A amilase digere amido, que é um carboidrato.
E letra E, lipase, digere gordura. Pô, então já achamos qual está correta, letra A, ok? Então tá ali, ó. Professor, por que não pode ser de baixo? Tá ali, proteínas, a primeira é lipase, não é. Letra C, professor, é pepsina, tá certo, isso. Aí a segunda é a lipase, lipase é para gordura e não para carboidrato. Letra D, professora, sacarase. Não, a sacarase digere a sacarose, o açúcar da cana-de-açúcar, aquele que você coloca no leite, no suco e tal. Então é um carboidrato, não é proteína. E a letra E, tripsina, digere proteína, só que a pepsina também digere proteína. Ela não digere carboidrato. Então, já de cara ali estava a letra A, bem tranquilo, bem facinho, tá bom? Vamos para a penúltima. Considere a relação entre órgão, tá, o órgão, a secreção que ele produz e a ação digestiva relacionada. E marque a única alternativa que corresponde a uma relação correta entre o órgão, o que ele produz e a eficácia dele. Beleza? Vamos lá, ó. Olha só aqui, ó. Aqui tem o intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele vai... Epa, voltei. O intestino grosso, ele vai ter uma função principal de absorver água. Ou seja, de absorver água que possa ter nutrientes ali, tá? Então, o que ficar ali de resquício, ele vai absorver. E o que passar direto, que não for absorvido, que não seja líquido, que não seja água, ele simplesmente vai formar as fezes, certo? O pâncreas, ele vai produzir vários tipos de enzimas, tá? Além de enzimas para poder digerir ali no intestino delgado, né? E digerir carboidrato, proteínas, gorduras, DNA, tudo. O pâncreas também é o responsável pela produção da insulina, que é uma proteína para manter a quantidade de açúcar no sangue aceitável, né? E aqui o estômago está lá, ele produz uma proteína também, que é a pepsina, para digerir proteínas, além do suco gástrico. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Intestino grosso, suco intestinal, emulsão de lipídios. Então, assim, ele vai produzir suco no intestino? Não, ele vai absorver água. Emulsão de lipídios, quem faz isso é a vesícula biliar. Então, já descartamos a letra A. Letra B, pâncreas. Ele produz o suco pancreático, tá correto, óbvio. Que tem a digestão de proteínas, sim, carboidratos e lipídios. Está correta. Então, já sabemos que é a letra B. Letra C, por que está errado, professor? Suco gástrico, o estômago, está correto. Digestão de carboidratos. Não, digestão de carboidratos é na boca e no intestino, tá? E letra D, por que está errado? Fígado tem a bile. Digestão de proteínas. Não, ela emulsifica as gorduras. Beleza? Vamos para a última, que é um verdadeiro ou falso. Opa! Considerando o sistema digestivo humano, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos duodeno. Deixa eu ir direto na outra aqui, ó. Que essa aqui, isso. Duodeno, jejum e íleo fazem parte do intestino grosso. Já está totalmente errado, já colocamos como falso. Por quê? Duodeno, jejum e íleo são 3 partes que formam todo o intestino delgado, tá? Então, essa já é falsa. Então, se a gente olhar lá nas letras A, B, C e D, a gente sabe que pode ser a letra A ou pode ser a letra B, ok? Que as duas têm a primeira falsa. Segundo, o cólon, que seria, no caso, o intestino grosso, possui formato de U invertido e pode ser dividido em cólon ascendente. Ele faz um U assim, exatamente isso. Ela tá verdadeira, tá? O intestino grosso, ele faz isso. Ele sai do intestino delgado aqui, aí ele tem um cólon ascendente, que ele sobe, tem um cólon transversal, que ele vai passar aqui no meio, assim, tá? E depois o cólon descendente. Aí depois do cólon descendente, ele tem um sigmoide que faz uma curvinha assim, e aí chega no reto e depois o ânus. Então, a segunda está correta. Então, ainda pode ser letra A e letra B, porque a segunda está correta também.
Acho que agora a gente já vai acertar qual que é a letra A ou a letra B. Terceira, cárdia é a abertura que liga o estômago ao esôfago. E piloro é a abertura que liga o estômago ao intestino delgado. Deixa eu voltar aqui para vocês verem uma coisa, ó. Deixa eu mostrar essa imagem. Olha essa imagem aqui, ó. É legal. Aqui você tem o estômago, certo? Nessa parte de cima aqui, está aparecendo um áudio? Acho que não. Beleza, já ao vivo. Relaxa, gente, tá tudo certo aqui. Vamos lá. Seguinte, ó, essa parte de cima aqui vem o esôfago, certo? E do esôfago vem a bolsa toda, que é o estômago, e depois do estômago vem o outro duto que vai para o intestino delgado, tá? Essa válvula aqui, o que é essa válvula, professor? É como se fosse ali aquele buraquinho que você coloca o canudo no refrigerante do McDonald's, por exemplo. Quando você tira, ele pega a volta para fechar, certo? Quando você engole, passa pelo esôfago, ele tem uma válvula que ele vai descer, passar o bolo alimentar e vai fechar. Quando acontece uma pessoa ter refluxo, que é quando ela sente a fermentação ali do ácido clorídrico com o alimento, voltando pelo esôfago e chegando até a boca, que ela sente uma acidez, normalmente é que a pessoa acaba tendo alguma indigestão, ela começa talvez a rotar muito, ou acontece de casos mais graves dessa válvula ficar aberta. Agora, o interessante é o nome dessa válvula, porque o nome dessa válvula aqui em cima é cárdia. Professor, cárdia no estômago, sendo digestório. Por que isso? Porque o coração, ele está aqui no centro do peito, com a parte de baixo viradinha um pouco para a esquerda, que é justamente parecido e se próximo de onde está essa válvula do esôfago para o estômago. Então colocaram o nome de cárdia, tá? E a válvula daí que sai do estômago para o intestino delgado é chamado de piloro. Então a questão estava correta, a letra a terceira. Então a gente já sabe que é a letra B, mas vamos ver a última, porque que então ela é falsa. O estômago, que é um tubo longo, não é um tubo para começar, né? De aproximadamente 25 centímetros, atravessa o diafragma e se liga ao intestino, tá? Quem atravessa o diafragma e se liga ao estômago é o esôfago. O estômago ele está abaixo do diafragma. Tá? Então, quem passa ali, tem 25 centímetros ali, grandão, é o esôfago. Ele passa, o tubular passa pelo diafragma, chega no estômago e o estômago se liga ao intestino. Beleza? Esta aqui eu acho que foi a melhor de todas. O sistema digestório, gente, ele é maravilhoso. Você consegue entender realmente como é que funciona, como você precisa se alimentar, o que você precisa se alimentar. Então, é algo assim muito legal de saber. E você vai ver aí nos vestibulares, nas suas provas aí pela frente. Beleza? A gente se vê até o próximo chave número 8. Tchau, tchau. Fala galera, muito bom nós estarmos aqui juntos de novo. Que alegria ter você aqui comigo para a gente estudar. E aí, já separou aí o seu ambiente? Já está confortável, preparado? Porque hoje nós temos um assunto bastante interessante para a gente conversar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acústica. Acústica é uma área da física que ela estuda ondas mecânicas, né? Ondas mecânicas elásticas. E aí nós vamos falar principalmente a respeito de ondas sonoras. Existem muitas aplicações, não é somente a respeito de sons, mas nós vamos focar aqui um pouquinho dentro desse aspecto da acústica, tá bom? A acústica ela é uma área muito ampla. Existem diversas ciências, dentre as áreas da saúde, dentre as engenharias, vários aspectos que estudam
a acústica e são muitas aplicações, tá bom? Hoje nós vamos ver algumas delas aqui. Mas antes, não se esqueça, você pode interagir com a gente lá nas redes sociais. Marca lá o @chave do Enem, que vai ser muito legal interagir com você por lá. Beleza? Vamos juntos então? Vamos aqui para a nossa primeira de hoje. Olha só que interessante. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. Conseguir encontrar o petróleo. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ou seja, os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega 1,1 segundos após a emissão do pulso. Aí tem ali a representação esquemática, né? Olha lá, você tem um extrato de rocha, depois o líquido e depois outra rocha. A velocidade do som na camada líquida em metros por segundo é? Então a pergunta é: qual é a velocidade do som se propagando aí neste líquido? Bom, curioso essa pergunta, né? Vamos dar uma avaliada aqui do que está acontecendo. Primeiramente, nós temos este ponto aqui, que estou indicando para você aqui com essa seta vermelha, que é a primeira interface. Então, o pulso é emitido lá embaixo, e quando ele chega nessa primeira interface, parte dele reflete e volta. Estou representando aqui para você com essa seta amarela. Mas parte dele segue, ok? Parte dele reflete no líquido e volta lá em cima, e parte dele refrata do líquido para baixo. Quando ele chega nessa segunda interface, que está ali na segunda seta vermelha, parte dele novamente é refletido para cima. Parte refrata, e o que acontece na segunda reta não importa para a gente aqui neste problema. Desculpa, na segunda rocha, né? Não importa aqui para a gente nesse problema. Então observe que a gente tem dois pulsos refletidos, aquele primeiro ali em cima e esse segundo ali embaixo. Esse primeiro, ele chega a 0,5 segundos depois da emissão. E o segundo ali de baixo, ele chega a 1,1 segundo após a emissão. Então tem um gap ali, um atraso entre esses dois ecos. E baseado nesse atraso, a gente consegue calcular, e no tamanho ali do líquido, né, que já temos ali, que é de 450 metros, nós conseguimos tentar identificar a velocidade aí do som. Bom, por quê? Porque observe que a diferença de tempo entre os dois, né, um chegou depois de meio segundo, o outro chegou depois de 1,1 segundo. Ou seja, a diferença de tempo entre os dois foi de 0,6 segundos. O pulso que passou pelo líquido, então, ele andou no líquido 0,6 segundos, certo? Ele andou no líquido 0,6 segundos. Porque é o tempo de diferença do outro pulso que só andou na rocha. Ok? Beleza. Só que esse tempo de 0,6 segundos é o tempo dele ir e voltar pelo líquido, ou seja, dele descer até a interface da segunda rocha, voltar pelo líquido e sair de novo na rocha lá de cima. Então nós temos ali um tempo de ida e volta. Portanto, se a gente ver quanto tempo ele demorou apenas para descer o líquido, por exemplo, esse tempo tem que ser de 0,3 segundos. E por que esse tempo que eu estou procurando? Porque observe só, nós já temos ali pelo desenho, e também o enunciado nos disse, que esse líquido ele tem uma espessura de 450 metros. Se eu tenho 450 metros de espessura e sei que ele demorou 0,3 segundos para atravessar esse líquido, de cima a baixo, então eu tenho distância e tenho tempo, eu consigo calcular a velocidade, né? Essa onda ela se movimenta com velocidade constante, então a velocidade é a distância dividida pelo tempo. A distância aí foi de 450 metros, o tempo foi de 0,3 segundos,
portanto, a nossa velocidade aí de propagação do som nesse líquido foi de 1.500 metros por segundo. Olha só, hein? Muito bom, né? Muito bacana essa questão. Acredito que o cálculo é bastante simples, né? Olha só, coisa que a gente já conhece aí faz tempo, a ideia da velocidade média. Aqui, talvez, a interpretação é o que pegou um pouco mais, né? Porque a interpretação aqui é da gente conseguir encontrar esse tempo que a onda estava ali percorrendo esse nosso líquido. Muito interessante, muito bacana essa questão aqui. Olha só, que aplicação curiosa já aqui da acústica, né? Mas tem mais. Vamos lá. Olha essa outra aqui, hein? Muito legal essa questão aqui, matematicamente um pouco mais desafiadora, mas vamos dar uma olhada no que ela nos diz. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível de intensidade do som medido em decibel. Aqui o operário é exposto, sendo n igual log de 10 i elevado a 10, menos log na base 10 de I0 elevado a 10, onde I é a intensidade do som e I0 é o intervalo auditivo mínimo ali, né, de 10 elevado a 12 watts por metro quadrado. Quando o nível do som é considerado baixo, ou seja, N igual a 48 decibel, ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso do som ser moderado, quando N está no intervalo entre 48 e 55 decibéis, deve ser utilizada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo entre 55 e 80 decibel, a medida preventiva a ser usada é a 3. Se N estiver no intervalo 80 a 115 decibel, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, com nível de intensidade maior que 115 decibel, deve-se utilizar a medida preventiva 5. Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva. A empresa ela escalonou aí as suas medidas preventivas de acordo com o risco que essa máquina oferece, baseado no nível de intensidade sonora dela. Então, vamos primeiro diferenciar as duas coisas. Nós temos a intensidade sonora representada ali pelo I. Esse I, ele representa para a gente uma quantidade de energia distribuída sobre uma superfície, sobre uma área. Então, quando a onda ela está se propagando, ela ocupa uma certa região, uma certa área. A frente de onda ocupa uma certa área. A energia, então, ela está distribuída nessa área. Conforme essa onda ela vai se espalhando, essa área ela vai aumentando. Portanto, essa energia ela está mais espalhada. E você tem, então, menor intensidade. Ok? Então, a intensidade ela é potência dividida por área. Ok? Beleza. Acontece que isso não é exatamente o volume que nós ouvimos, né? Quando nós falamos lá de volume, essa intensidade ela está relacionada ao volume, mas ela não é o volume. Porque existem altas intensidades de ondas que estão em frequências as quais nós não ouvimos. E, portanto, para a gente não faz nem diferença. O volume, então, ele está relacionado com esse nível de intensidade. O nível de intensidade, então, ele vai associar essa intensidade sonora com o intervalo auditivo nosso, ok? Então essa é a diferença aí do nível de intensidade para a intensidade sonora. Pois bem, ali ele entregou para a gente uma fórmula para esse nível de intensidade sonora, porque a máquina aí ela vai ser calculada, ou a medida preventiva para o uso dessa máquina vai ser calculada de acordo com esse nível de intensidade sonora, com as medidas preventivas 1, 2, 3, 4 e 5. E ele entregou para a gente, está lá, ó, n igual log de I elevado a 10 na base 10 menos log de I0 elevado a 10 na base 10. A gente pode reescrever essa fórmula, porque observe ali que a gente tem uma subtração de dois logaritmos de mesma base. E a gente pode transformar tudo em um logaritmo só,
com uma divisão dos logaritmandos e ela fica desse jeito aqui, ó. É uma outra forma da gente representar a mesma fórmula. A gente vai chegar no mesmo resultado, independente de qual modelo da fórmula a gente usar. Essa aqui é mais concisa, então vai ficar melhor para a gente trabalhar aqui no nosso espaço. Então, n é igual a 10 que multiplica log de i sobre i0, tá bom? É a mesma coisa que está escrito aqui, está escrito lá em cima. Então, a gente pode transformar aqueles dois logs que têm a mesma base em um único logaritmo, dividindo os logaritmandos, e aquele expoente 10 que apareceu lá em cima dos dois, olha só, ele pode cair multiplicando o nosso logaritmo, por isso apareceu ali n igual a 10 vezes, tá bom? Aquele 10 ele é dos expoentes que estavam lá em cima. Muito bem, então agora basta a gente substituir os valores e resolver isso aqui. Então vamos lá, ó. O i da nossa máquina aí, lá embaixo ele diz, ó, uma nova máquina com i igual a 8 vezes 10 a menos 8. Então o nosso nível de densidade sonora vai ficar 10 que multiplica log de 8 vezes 10 a menos 8 sobre o i0. Lá em cima ele diz pra gente que o i0 é 10 elevado a menos 12. Pois bem, é isso aqui que a gente tem que resolver agora. Resolvendo aqui, podemos dividir aquelas duas potências ali, né? Ó, 10 a menos 8 e 10 a menos 12. Então, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 8 menos 12, observe que encontra esses dois sinais de menos. Esse 12 vai ficar positivo, então menos 8 mais 12 deu ali 10 elevado a 4. E esse logaritmo, então, a gente vai separar ele para ficar um pouco mais fácil de resolver. Então, quando a gente tem uma multiplicação dentro do nosso logaritmo, nós podemos transformar numa soma de logaritmos de mesma base. Então, vai ficar n igual a 10, que multiplica log de 8, mais log de 10 à quarta. Observe que no passo anterior ali em cima era uma multiplicação dentro do nosso logaritmo, nós transformamos isso em uma soma de logaritmos, ok? Aí, log de 8, ele entregou para a gente ali quanto que vale log de 8. Ele disse para usar... desculpa, ele não entregou não. Ele entregou para a gente a aproximação para log de 2 na base 10. E a gente não sabe log de 8. Lembrando, quando não aparece a base desse jeito aí, é porque a nossa base é 10. Então, a gente vai ter que dar um jeito de transformar esse 8 aí em 2. Então, a gente pode fazer assim, ó. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, vai ficar n igual a 10, que multiplica log de 2 elevado ao cubo. E no outro log que apareceu ali, que era log de 10 elevado à quarta, a gente pode pegar esse 4 que está no expoente e cair ele multiplicando o nosso logaritmo. A propriedade do logaritmo diz que nós podemos fazer isso, não é verdade? Passar esse 4 ali multiplicando. Então ficamos com 4 vezes log de 10. Bom, log de 10 na base 10 é 1. Então, do lado direito ele vai ficar 4 vezes 1. E no logaritmo de 2 elevado ao cubo, de novo, nós podemos pegar o expoente e passar multiplicando o nosso logaritmo. Então, ficamos com 3 vezes log de 2. Agora sim, log de 2, ele nos diz quanto vale. Ele pediu para usar 0,3 como aproximação para esse log de 2. Então, é só a gente substituir ali, ó. Log de 2 substituiu por 0,3 e do lado direito lá estava 4 vezes 1, que é 4, então ficou só o 4 ali. Agora, multiplicando 3 vezes 0,3, nós chegamos em 0,9. 0,9 mais 4, 4,9, e 10 vezes 4,9, chegamos que o nível de intensidade sonora é de 49 decibéis. Bom, 49 decibéis está ali na medida entre 48 e 55. Ele diz que quando n está no intervalo entre 48 e 55, deve ser utilizada a medida preventiva 2. Portanto, nossa alternativa aqui é a letra B. Muito bem, olha só, aqui precisava lembrar das propriedades de logaritmo, né? Sem conseguir se lembrar aí das propriedades de logaritmo, ia ficar complicado resolver essa questão. Mas, uma questão bastante interessante aí que o modelo Enem trouxe para a gente, né? Muito bem, então, vamos para a nossa próxima. Olha só, essa aqui é bastante interessante, porque a modelagem dela é uma coisa muito curiosa. Olha só. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado.
Olha que curioso. Ele está relacionando para a gente um poço de uma construção civil, né, uma estrutura de construção, com, por exemplo, instrumentos que são de tubos sonoros fechados. Então, o mesmo tipo de regime harmônico que acontece em tubos fechados também vai acontecer nessas situações aí, né, de construção. Portanto, os engenheiros podem utilizar isso. Lembrando que num tubo fechado, nós temos uma onda estacionária quando o vento passa lá dentro. E aí nós conseguimos harmônicos, né, e avaliar as frequências harmônicas desse nosso tubo. Olha só, então, curioso. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bom, vamos lá. Frequência para tubos fechados. Está aqui a formulazinha. N vezes V dividido por 4L. Ok? F é a frequência, V é a velocidade de propagação, L o comprimento do tubo. N aqui vai representar para a gente a ordem da ressonância que foi criada, a ordem do harmônico. O primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, e assim sucessivamente. Então, para a gente conseguir encontrar qual vai ser a próxima frequência, primeiro a gente vai ter que saber em qual N nós estamos falando, qual é o número do harmônico que está acontecendo aí. Então, nós vamos substituir as primeiras informações aqui, olha lá. A frequência que ele nos entregou ali foi de 135 Hz, N é o que nós queremos descobrir, 360 é a velocidade de propagação desse som, dividido por 4 vezes 30, que é a profundidade desse nosso tubo. Ok? Então, multiplicando ali, nós temos que 4 vezes 30 é 120, o restante só copiei, porque agora fica fácil dividir esse 360 por 120, né? 360 dividido por 120 é a mesma coisa que 3. O 120 cabe 3 vezes dentro do 160. Agora a gente passa esse 3 multiplicando para lá, descobrimos que o N é 135 dividido por 3, que nos entrega 45. Então nós estamos falando que essa é a frequência, né, de ressonância que acontece no 45º harmônico dessa situação aí. Como nós estamos falando de um tubo fechado, então ele só tem harmônicos ímpares. Então o próximo não vai ser o 46, ele vai ser o 47. Já que ele é o harmônico 47, então agora a gente reaplica a mesma formulazinha, só que agora no lugar do N a gente vai usar o 47, não o 46, porque o próximo é o próximo ímpar, então 47. Portanto, a próxima frequência de ressonância medida aí será 47 vezes a velocidade, que é a mesma, 360, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo, que é o mesmo, 30 metros. Então vamos ficar assim, ó. 47 vezes 360, de novo, vamos multiplicar o 4 por 30, que dá 120. Podemos, de novo, dividir 360 por 120, que é 3. E aí, a próxima frequência, então, será 47 vezes 3. Isso nos leva a 141 Hz de frequência. Maravilha, questãozinha legal. Um tanto quanto precisa de uma certa interpretação, assim, né? Mas não é uma questão difícil, assim, né, de acústica. É uma questão bastante interessante para a gente pensar e, de certa forma, clássica. Esse tipo de questão aqui aparece com certa frequência aí nos vestibulares de maneira geral. Tá bom? Muito bem. Temos aqui, então, a nossa próxima. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao... Então, olha só, se você pega lá um instrumento e toca lá a nota Dó, tocou a nota Dó, um outro instrumento diferente e toca a mesma nota Dó, essas notas elas terão a mesma frequência, podemos fazer com que elas tenham a mesma amplitude, né? E aí isso vai estar relacionado à energia, então a mesma intensidade, o mesmo volume, como você queira dizer. Ou seja, o que diferencia, o que faz a gente compreender a diferença entre um instrumento e outro quando eles tocam a mesma nota? O que caracteriza cada fonte sonora, cada som? Então, isso se deve principalmente ao, letra A, intensidade sonora do som de cada instrumento musical? Não.
porque os instrumentos podem emitir notas, inclusive, com a mesma intensidade, com o mesmo volume, e nós vamos conseguir distinguir um instrumento do outro. A potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais também não faz sentido para a gente, porque a potência está associada à taxa de emissão de energia. Então, é quase que equivalente que a gente falar da intensidade. Então, não faz sentido. Letra C. A diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical? Não. A velocidade de propagação vai depender do meio. Se os instrumentos estão emitindo sons aqui no ar, então terá a mesma velocidade de propagação. O timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes? Bom, que raios é esse timbre? Bom, o timbre ele é justamente uma característica de emissão das ondas de cada fonte. Cada fonte sonora emite com um timbre próprio. Esse timbre ele causa pequenas oscilações no formato das ondas. Não é na frequência, não é na amplitude, é no formato das ondas. E esses diferentes formatos de ondas é que geram para a gente essas diferentes percepções do som. Então, nós conseguimos distinguir vozes diferentes, instrumentos diferentes com a mesma frequência, né, emitindo o mesmo som, justamente por causa do timbre de cada um deles. Olha só que legal, né? Por último, ele dizia ali da altura do som. A altura também não interfere. A altura, neste caso, ela indica para a gente sons graves e sons agudos. Então, se os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota, não tem como, né, eles terem a mesma nota com a mesma frequência, estou querendo dizer aqui, não tem como eles estarem em alturas diferentes, ok? Tem como você emitir a mesma nota musical, tipo um dó e um dó uma oitava acima, mas daí eles terão frequências diferentes, não vai ser a mesma nota como ele nos diziam aqui no enunciado, né? Quando ele diz ali a mesma nota, ele não está dizendo dós em oitavas diferentes, mas o mesmo com a mesma frequência. Beleza? Muito bem. Olha só. Então, temos aqui a nossa próxima questão para a gente discutir, que diz o seguinte: em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com o seu comprimento efetivo, que é o harmônico fundamental, o som produzido tem frequência 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico, então o que acontece com essa corda? Bom, para as cordas vibrantes, as frequências harmônicas são dadas por essa formulazinha que está aí, ó. N é o número do harmônico, V é a velocidade de propagação, dividido por 2L, que é o comprimento dessa corda. Então, o que acontecerá se a gente aperta bem na metade da corda? Bom, se a gente aperta na metade da corda, nós estamos pegando esse comprimento, que é o L, e estamos dividindo ele por 2. Olha lá, né? A gente está dividindo ela na metade. A gente pressionou a corda, metade dela não estará mais sendo acionada, apenas metade dela estará oscilando, vibrando. Então, esse comprimento foi dividido por 2. Se a gente manipular, olha só, observa que isso é uma divisão de duas frações. A gente pode copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, assim como a gente faz divisões de frações, né? E aí, fazendo essa multiplicação, eu vou deixar esse 2 aqui do lado de fora, só multiplicar ali os denominadores, porque agora eu quero comparar. Observe que apareceu ali, ó, N vezes V sobre 2L, que é exatamente a frequência que a gente começou lá em cima, fundamental. Só que agora ela apareceu multiplicada ali pelo número 2. Ou seja, quando a gente divide o comprimento da corda por 2, no fim das contas a frequência foi multiplicada por 2. Então, olha ali, as alternativas nos dizem que ela se reduz à metade, que ela dobra, quadruplica, não se modifica, mas na verdade ela dobra. Ela dobra porque o comprimento de onda foi reduzido à metade. Ok? Beleza? Então, galera, essa era a nossa discussão para hoje. Foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Nós nos vemos na próxima. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.